Fala jogador, como tu tá, cara? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então olha só, no vídeo de hoje, eu e tu vamos fazer uma viagem na história para descobrir as origens do nosso tão querido futebol. Então prepara aquela pipoca, a coquinha, te acomoda no sofá e vem comigo. O futebol é um esporte que conquistou o coração de bilhões de pessoas ao redor do mundo, desde uma pelada com os amigos até campeonatos mundiais. O futebol com certeza é um fenômeno cultural que já transcendeu fronteiras, línguas e crenças no mundo todo. Mas tu já se perguntou como o futebol surgiu? Quais foram as influências e fatores históricos que levaram à criação do futebol? Quem foi o pioneiro do futebol no Brasil e como ele se espalhou pelo nosso país? Por isso, nesse vídeo eu vou te responder essas e outras perguntas, fazendo uma viagem pela história fascinante do futebol, desde os primórdios até os dias de hoje. Vamos explorar as teorias e lendas sobre a origem do futebol, conhecer os primeiros clubes e jogadores do esporte e entender como o futebol se tornou um fenômeno mundial. Então, se tu ama esse esporte ou ama história, eu tenho certeza que tu vai amar esse vídeo. E bora começar pelas origens do futebol antigo, de onde ele veio, quais são os primeiros relatos, etc, beleza? O futebol antigo tem as suas raízes em jogos tradicionais de bola, que eram praticados em diferentes culturas e regiões do mundo. Uma das referências mais antigas do jogo com a bola é o Cuju, que era praticado na China, lá na Ásia, há mais de 2000 anos. O jogo consistia em lançar uma bola com os pés em direção a uma rede semelhante a uma cesta, e era uma forma de treinamentos para soldados militares. Já na Grécia Antiga, o jogo de bola mais conhecido era o Epísqueros, que era praticado por duas equipes em um campo delimitado. O objetivo do jogo era lançar a bola por cima da linha de fundo do campo do adversário, enquanto se evitava que o time do oponente fizesse o mesmo. Na Idade Média, o futebol começou a ganhar popularidade na Inglaterra, como uma forma de entretenimento para as pessoas da classe trabalhadora, ou seja, os mais pobres. O jogo era praticado em campos abertos, tinha regras e objetivos variados, e muitas vezes se tornava violento e perigoso. No entanto, o futebol medieval começou a evoluir para uma forma mais organizada e padronizada do jogo, que se tornaria a base para o futebol moderno de hoje em dia. Embora não haja uma origem única e definitiva para o futebol, as diferentes referências históricas e culturais nos mostram que o esporte sempre esteve presente na vida das pessoas e que seu apelo universal transcende a história e a geografia. A partir desses primeiros jogos de bola, o futebol evoluiu para se tornar o esporte mais popular do mundo, com milhões de fãs e jogadores em todos os continentes, em todo o planeta Terra. Mas tu deve estar se perguntando como o futebol saiu de um jogo há 2000 anos atrás, lá na China, para o que ele é hoje em dia. E eu vou te responder essa pergunta agora. O futebol moderno teve as suas origens na Inglaterra, lá no século XIX, que foi quando as regras e objetivos do jogo começaram a ser padronizadas e regulamentadas. Em 1863 foi criada a Football Association, FA, a primeira associação de futebol do mundo, responsável por definir as regras do jogo e organizar os campeonatos da época. As primeiras partidas do futebol moderno eram disputadas entre equipes amadoras em campos de grama natural. As regras do jogo incluíam a proibição de tocar a bola com as mãos, exceto pelo goleiro, igual hoje em dia. E o objetivo era marcar gols ao colocar a bola dentro da meta adversária. E o futebol foi introduzido no Brasil no final do século XIX por Charles Miller. Esse estudante paulista retornou da Inglaterra em 1894 e trouxe na bagagem diversos artigos como bola, uniformes e um livro com as regras estabelecidas. Por conta disso, Charles Miller é atualmente considerado o pai do futebol aqui no Brasil. Com o tempo, o futebol moderno se espalhou pelo Brasil e pelo mundo, conquistando cada vez mais fãs e jogadores. E em 1904 foi criada a conhecida FIFA, Federação Internacional de Futebol e Associação, a entidade responsável por regulamentar e organizar o futebol em nível mundial. A partir daí, o futebol se tornou um esporte global com campeonatos e competições em todos os continentes. E foi durante o século XX que o futebol evoluiu ainda mais com o surgimento de novas táticas e estratégias. Teve também melhoria das condições dos estádios e a utilização de tecnologia para auxiliar a arbitragem e também na transmissão dos jogos. O futebol se tornou um esporte de alta competição, com jogadores profissionais ganhando salários milionários e clubes e seleções disputando os títulos mais prestigiados do mundo. Hoje, o futebol é o esporte que une culturas, povos e nações com uma base de fãs que cresce a cada ano. É um esporte que é capaz de unir milhões de pessoas em torno de uma única paixão. O futebol é um esporte que tem suas raízes na história e que continuará a evoluir e encantar as pessoas por muitas e muitas gerações. Agora eu vou te mostrar como foram os primeiros campeonatos aqui no Brasil, quais foram os primeiros clubes e qual é o clube mais antigo
antigo do Brasil ainda em atividade, beleza? Mas antes, se tu tá gostando do vídeo, não esquece do like e de se inscrever no canal. Tu vai estar me ajudando e muito a bater a meta até o final desse mês de 2.000 inscritos aqui pro canal. Como eu não ganho nada com o YouTube, a minha única motivação é saber que tu, que assiste os vídeos, tá gostando do meu conteúdo. E eu só consigo saber disso se tu se inscrever e deixar o teu like, beleza? Agora sim, bora continuar. O Miller, aquele que trouxe o futebol pra cá, organizou a primeira partida de futebol no Brasil em 15 de abril de 1895 no campo do São Paulo Atlético Clube, que hoje em dia joga rugby. A partida foi disputada entre os funcionários ingleses da empresa ferroviária e o time do Miller com seus amigos brasileiros. E esse jogo inaugural é considerado o marco zero do futebol aqui no Brasil. Essa foi a primeira partida disputada. E foi depois dessa partida que o futebol começou a se espalhar rapidamente pelo nosso país. Os primeiros clubes de futebol começaram a ser fundados em São Paulo e no Rio de Janeiro no final do século XIX e no início do século XX. Um dos primeiros foi o São Paulo Atlético Clube, que não é o São Paulo que a gente conhece. Ele foi fundado em 1888 como um clube de cricket e que depois adotou o futebol em 1902. E hoje em dia, como eu disse agora há pouco, eles jogam apenas rugby. Outros clubes importantes que surgiram nessa época incluem o Clube de Regatas do Flamengo, o Mengão, o Fluminense Futebol Clube, o Flusão, o Santos Futebol Clube, o Peixe e o Sport Clube Corinthians Paulista, o Coringão. O primeiro campeonato oficial de futebol no Brasil foi realizado em 1902 em São Paulo, com a participação de 4 clubes: o São Paulo Atlético Clube, aquele que joga rugby, Sport Clube Internacional, Sport Clube Germania e Sport Clube Mackenzie. O São Paulo Atlético Clube foi o vencedor da primeira edição do campeonato. Ao longo das décadas seguintes, o futebol se tornou cada vez mais popular no Brasil. Novos clubes foram fundados em todo o país e o esporte virou uma paixão nacional. E o Campeonato Brasileiro de Futebol, o famoso Brasileirão, foi criado em 1971, reunindo clubes de todo o país em uma competição nacional. Desde então, o futebol se tornou uma das maiores indústrias do Brasil, com milhões de fãs em todo o país e no mundo. Eu mesmo, particularmente, sou um apaixonado por futebol e só faço esses vídeos pro YouTube porque eu amo esse esporte maravilhoso. E o clube mais antigo em atividade no Brasil é nada mais, nada menos que o Sport Clube Rio Grande, que foi fundado em 19 de julho de 1900. Ele fica sediado na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, e joga a terceira divisão do Campeonato Gaúcho. Inclusive, eu moro em Rio Grande e já joguei futebol no gramado do Sport Clube Rio Grande, o Vozão. Como a gente viu, o futebol é um esporte que tem suas raízes na história e que continua a evoluir e encantar as pessoas por muitas e muitas gerações. É um esporte que une culturas, povos e nações e que tem o poder de transformar a vida das pessoas. Como fenômeno cultural, o futebol influencia a sociedade de muitas e muitas maneiras, criando oportunidades e desafios, mas apesar dos seus desafios, o futebol continua a encantar as pessoas e a inspirar as gerações. Quem assistiu o vídeo até aqui, comenta I love futebol, que eu vou saber que tu é um louco assim como eu por esse esporte tão maravilhoso. E eu vou ficando por aqui, agradeço a todos de coração que assistiram até o final e até o próximo vídeo. Falou!